a investigação do Ministério Público. Isso aí, cara, ninguém quer ter seu nome envolvido em uma investigação do Ministério Público ou delegacia civil, a Polícia Civil. Só aí já amedronta. Segundo, a reforma do Estatuto, a cobrança tem que ser pesada por todos para que a reforma seja ampla. Porque somente ela se adequando à Lei Geral do Esporte já dará uma mudança significativa. Porque, cara, assim, são seus bens pessoais e a cobrança vai ser muito mais pesada em cima de quem lesar o clube. Eu entendo a revolta da torcida, eu também tenho minhas revoltas, só que eu vou te falar de novo, cara. A revolta, os revolucionários de redes sociais, cara, eles não vão lá, eles não vão resolver o problema, eles só vão tumultuar ainda mais. Eles querem tumulto, os líderes, né? E a torcida vai acabar no embalo. Eles querem um tumulto. E o tumulto, cara, assim, vai ser muito traumático para o Corinthians e vai continuar sendo traumático para o Corinthians por muitos anos. Então, assim, ó, a primeira coisa, as investigações. Já investigaram Augusto Melo, estão investigando Andrés Duílio, André Negão e Fernando Garcia também. Tá tendo investigação lá. O que a gente tem que ficar em cima agora é que essas investigações caminhem. Isso externamente, tá? Internamente, é pressão também para que as comissões tramitem com os processos disciplinares. Vou lembrar aqui que o processo disciplinar, tanto do Andrés como do Duílio, estão na Comissão de Justiça. Esta semana, já teve a nomeação de todos os membros, que alguns foram levados para o cargo executivo, diretor e tudo mais, teve que refazer. Já subiram. Então, assim, a Comissão de Justiça hoje está completa. Cabe a eles agora denominarem e elegerem o presidente da comissão, que ainda não foi definido, e esse presidente precisa tocar o processo, não a toque de caixa, porque aí você acaba atropelando o rito, mas tem que tramitar com celeridade, passar para a ética e aí passar para o conselho, para o plenário. No plenário, Alexandre, tem que ser feito uma manifestação lá em frente ao Parque São Jorge, para que todos os conselheiros, aliás, votação aberta, para que todos os conselheiros, na hora de votar pela punição do Andrés, do Ilha, Augusto e tudo mais, deem o nome. Ó, eu, conselheiro Zezinho Messina, vou votar pela expulsão do Andrés Sanches, do Ilha e Augusto Melo. Aí, assim, e isso com protesto na frente do Parque São Jorge, tá bom? Torcida em peso, daquela forma pacífica que fizeram o ano passado, esse ano, perfeito. Eu, Joãozinho, na hora que esse conselheiro Joãozinho falar, ó, eu voto pela absolvição do conselheiro Andrés, do Ilho e tal, ele vai ter o nome dele divulgado para todos. Ó, esse conselheiro votou pela absolvição. Eu quero ver ele ter coragem de olhar para a torcida, de frequentar a Neoquímica Arena. É assim que funciona, Alexandre. Isso aí funciona muito mais do que qualquer revolução de rede social, cara. Qualquer revolução. Protesto e mostrar para o conselheiro que ele tem que representar ali 30 milhões de pessoas. Então, se ele vai proteger A, B ou C, ele vai enfrentar a fúria da torcida. E aí, meu amigo, eu tenho certeza, cara, que 90% deles vão amarelar e vão punir, vão votar pela punição dos ex-mandatários. Tá bom? Aí o Fabiano vai falar agora questão técnica, né? Alexandre e todos os amigos aqui, para afastar todo mundo no Corinthians que tem problema, qualquer tipo de problema, não existe uma solução no estatuto, porque o estatuto prevê essas investigações e esse tempo. Se for uma decisão judicial afastar, tem que acontecer o que aconteceu com o Dr. Cássio. O Dr. Cássio fez o pedido para a juíza para afastar os dois ex-presidentes e o Augusto, se o Augusto estivesse lá, mas ele não tem cargo nenhum, mas ele também pediu para o Augusto para afastar. E você viu que até agora a juíza não decidiu o pedido do Dr. Cássio. Por quê? Qualquer pedido tem que ter lastro, tem que ter prova para dizer, ó, esse cara fez isso, fez aquilo, etc. Não basta você ter uma narrativa desse ou daquele. Tem que ter uma prova para dizer, ó, se eu quero afastar
o Leonardo Pantaleão, digamos assim, eu quero afastar o Pantaleão da Comissão de Justiça. Não tem como. Você tem que mostrar o que o Leonardo Pantaleão fez na Comissão de Justiça que merece afastamento. Eu quero afastar o Mário Gobi do Core. Por que eu quero afastar o Mário Gobi? Eu quero afastar o Roberto de Andrade do Core. Por que eu tenho que afastar ele? Porque tem que mostrar o porquê. Lembrando que no caso do Roberto, por exemplo, ele venceu o impeachment que era batom na cueca. Para quem não lembra, o caso de impeachment do Roberto Oliveira, ele assinou um contrato antes de ser presidente do Corinthians. Assinou um contrato pelo Corinthians antes de ser presidente do Corinthians. E a maioria da RT no conselho, no conselho daquela vez abafou o impeachment dele. Então, a gente depende dos nossos órgãos, e se a gente for pedir para alguém de fora suspender as pessoas que a gente acha que é suspeita, tem que ter mais provas. No caso do Augusto, por exemplo, a investigação do Augusto demorou um ano. Demorou um ano para investigar toda a questão do Augusto, a direção dele, para fazer a denúncia criminal. Estão denunciados agora. E eu gostaria que estivessem presos preventivamente. Ainda não foi pedida a prisão preventiva. Eu acho que deveria. Mas o promotor decidiu não pedir. Tá bom, eu entendo. Mas eu acho que deveria. Então, Ale, eu acho assim, a indignação é de todo mundo que gosta desse time. Eu não tenho dúvida que todo corintiano hoje tem esse sentimento que você manifesta na sua pergunta. Queria que esses caras estivessem longe do clube. Acontece que não tem uma medida de força hoje para afastar todo mundo ao mesmo tempo. Infelizmente. Isso aí. E, ó, o nosso membro apoiador aqui mandou um superchat, o Orlando. O Orlando mandou aqui um superchat falando o seguinte, pô, se tiver votação aberta e protesto, são expulsos. E eu acho que sim. E é muito fácil falar o porquê serão expulsos. Hoje, cara, os conselheiros se pelam de medo das redes sociais, mais do que torcida, cara. Mais do que a torcida organizada. Tem muito conselheiro aí, cara, que assim, que é um leão na rede social e nos bastidores são gatinhos, mansos, viu? E vou voltar a falar. Tchutchuquinhas. Um exemplo claro, cara, foi... Eu vou falar aqui, tá, em partes, porque tem muita gente boa, mas tem uma ala que é demagoga pra caramba. Usa demagogia de tudo que é forma. No movimento Corinthians Grande tem gente muito boa lá. E vou citar nomes aqui, ó, Bitar, Rafael Castilho, Paulo Pedro, o Morralen. Tem muita gente boa, muita mesmo. Mas tem uma ala que é, assim, que é pavão, o Armando Mendonça, por exemplo, que está se utilizando de milicianos hoje e do assessor de imprensa do André Negão, mas assim, o movimento emitiu uma nota de repúdio à presença do André Sanches na reunião da Caixa. Porém, na eleição, estava lá o Alvarenga pedindo clemência para o André Sanches. Você entende? Assim, então, a pressão popular, ela funciona, cara. Eles se pelam de medo da rede social. Se pelam de medo. Funciona, tá bom? Grande abraço, viu, Orlando? Obrigado aí pelo superchat, tá certo? Abraço, Orlando. Melissa Lobby, boa noite, queridos. A torcida não aguenta mais. Essa questão de intervenção é porque não queremos mais que alguém venha dizer que o Corinthians é do sócio e não da torcida. Miguel Marques. Melissa, e eu entendo esse sentimento da torcida. Eu só manifesto, eu acho que a intervenção judicial não é um meio eficaz para combater essa gente. E essa ação da intervenção só vai prejudicar mais o clube do que essa gente. Mas imagine só esta gente que está causando todo esse problema. Eles estão lá dentro do clube belíssimos, lá dando risada, viajando para a Espanha. O outro tem casa em Miami. Enquanto nós estamos aqui torcendo, sofrendo com esse clube, e o clube está se acumulando em dívidas. Cada dia a gente descobre uma dívida nova, porque o Augusto não pagou ninguém. Então, a indignação é nossa da torcida. Os dirigentes não estão nem aí. Nem o Osmar está muito aí. Não está. E a nossa obrigação é pressionar para mudar essas coisas todas. Porque é só a gente que vai tirar o clube desse buraco. Não é mais ninguém. Eu não tenho mais nenhuma esperança que o Osmar Stabile e a sua diretoria
vai ter condição de tirar o clube dessa crise atual. Nenhuma. Perfeito. Ó, o Alexandre complementa aqui, ó, o difícil é mobilizar a torcida para essa pressão. Nem nas organizadas acredito mais. Por exemplo, esse protesto de ontem no CT das TOs, o que de efetivo traz ao clube? Nada. Concordo com você, cara. Concordo com você. E assim, é preciso lembrar também, né, Alexandre e Fabiano, que o ano passado, cara, a mobilização da torcida organizada para defender o Augusto Melo foi gigantesca. Foi um protesto. Se eu apoiasse essa causa, eu estaria junto, que foi maravilhoso. Foi um protesto pacífico, mas contundente. E esse ano também, quando teve o protesto lá contra o Augusto e contra os três lá, contra o Andrés, do Ilho, o Gobi, o Roberto de Andrade e tal, todos lá. Foi um protesto maravilhoso, porque foi pacífico e mandou o recado. Mas, assim, eu concordo com você. Cerca o clube, pressiona, sente a pressão, porque existe uma regra na política pública e na política do Corinthians que vale, é a mesma regra. O político tem medo do povo. Tem medo. A hora que ele dizer que o povo está revoltado, as coisas começam a endireitar, porque eles querem salvar sempre a própria pele. É isso. E com as redes sociais, maximizaram isso aí, esse receio. Hoje, cara, você pode ver, a PEC da blindagem. A PEC da blindagem, eles achavam, lá em Brasília, que passariam por baixo do tapete. Só que aí, cara, hoje em dia, com as redes sociais, o negócio pegou uma proporção gigantesca. E quando pegou a proporção, o que eles fizeram? A maioria? Refugaram. Isso aí independe de partido, cara, qualquer lado. Assim, teve o lado do PT que votou a favor, teve quem votou contra, e do PL principalmente, muitos votaram a favor lá. Mas depois refugaram. Exato. As redes sociais hoje, elas dão uma pressão gigantesca em cima desses caras, entendeu?